dia 3, desculpa, 3 de setembro de 2020. Nós estamos no 30º dia da nossa série de mensagens sobre como vencer a crise, passos práticos para dar a volta por cima. Eu sou o Thiago Vicente, você está me acompanhando aqui no Instagram e no Facebook, @mensagem diária devocional, todos os dias de segunda a sexta, às 8 da manhã, nós estamos com você aqui fazendo lives. Depois essas lives vão para o YouTube, nosso canal do Mensagem Diária, www.youtube.com/c/mensagem diária, tudo junto sem acento. E hoje, nesse dia 30, o 30 da nossa mensagem, o 30º dia dessa série de mensagem, eu quero falar sobre o poder dos pensamentos e das palavras, e quero ler um texto com você de Mateus 12, 33 a 37. Considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer boas coisas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo, no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Bem, sabemos que o poder da vida e da morte está na língua, e que de todos os seres na terra, o homem conseguiu dominar todos os animais, mas não consegue dominar esse pequeno órgão, como diz Tiago, esse pequeno órgão que é a língua, e ela põe fogo no corpo inteiro, e põe fogo numa igreja, põe fogo numa família, põe fogo numa amizade. Assim é difícil controlar a língua, e antes de falar a gente pensa, e o que a gente pensa a gente fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, a gente tem dito que no meio de toda a crise, para que a gente possa administrá-la de uma maneira boa e correta, a gente tem que entender que a gente não tem o poder sobre a crise, né? Não temos o poder de acabar com a crise. E se a gente ficar frustrado e lutar contra isso, nós não vamos ficar bem. Portanto, o que você pode controlar na crise, como eu disse ontem, são os seus pensamentos. E se você controlar os seus pensamentos, você vai controlar também a sua língua, as suas palavras, aquilo que você diz. Porque a forma que você reagir à crise e essa forma que você reage, você fala, é essa a percepção que você tem dessa crise. É isso que a crise vale para você. Então, quando a gente convive muito tempo com uma pessoa e a gente vai percebendo quem ela realmente é pelas suas atitudes, pelo aquilo que ela fala, pelo aquilo que ela faz. Da mesma forma, como Jesus falou aqui para os fariseus, que estavam dizendo que o que o homem comia tornava ele impuro, e Jesus está dizendo não é o que ele come que torna o homem impuro, mas é o que sai do homem que torna ele impuro. Da mesma forma, aquilo que a gente fala e a nossa reação diante da crise mostra o quão grande ela é para nós. Nós não podemos também negar a realidade, mas o que nós podemos fazer é controlar os nossos pensamentos. Porque ao controlar os nossos pensamentos, nós vamos controlar a percepção da crise. E isso não será uma negação da realidade, mas será o controle da resposta à realidade. Pois a resposta à realidade nos faz ver realmente o que a crise é para nós. Vou repetir para você, se você quiser anotar.
Preste atenção. Primeiro você controla os seus pensamentos. Controlando os seus pensamentos, você começa a controlar a percepção que você tem da crise. Você não vai negar a realidade, mas você vai controlar a resposta a essa realidade. E aí, controlando a resposta à realidade, você vai ver realmente o que a crise se tornou para você. O que é a crise para você. Tem um livro do Augusto Cury que fala sobre ansiedade, que fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que ele fala justamente que em toda a educação que nós temos no mundo, aonde que ela fala a educação principalmente? Na pessoa governar os seus pensamentos, na pessoa cuidar dos seus pensamentos, cuidar da sua saúde mental e emocional. As pessoas não são treinadas para isso. Ele fala assim, eu tenho pacientes, tem pessoas que eu conheço que são PhD e não tem nenhuma saúde emocional, não tem nenhum controle sobre os seus pensamentos. E isso torna também pessoas ruins, pessoas que humilham as outras, pessoas que se acham melhor por causa de um título, por causa dos bens que ela tem. Tudo porque, na verdade, a pessoa não consegue controlar a sua emoção e o seu pensamento. E aí ele fala da necessidade da gente lutar contra os pensamentos ruins. E é isso que eu estou falando com você aqui. Não dá para controlar a crise, mas dá para controlar o pensamento. Então, veio o pensamento ruim, você tem que entender o seguinte, ó. Muitas das vezes, na verdade assim, o nosso sentimento a gente não controla, mas o pensamento, às vezes surge pensamentos que a gente também não pensou, simplesmente aparece. O que a gente tem que fazer com esse pensamento? A gente tem que quebrar ele, a gente tem que mudar ele, né? Principalmente na perspectiva da fé, na perspectiva do reino, porque a Bíblia diz para nós pensarmos nas coisas lá de cima. E aí isso vai também ser resultado do que a gente vai falar. Então, por exemplo, você pode ter um carro velho, que para você é velho, de repente ele não é velho, mas para você é velho. E aí você chama aquele carro de, sei lá, essa sucata velha. Ou você pode chamar esse carro de um carro abençoado. Se você chamar ele de sucata velha, é isso que ele vai ser para você. Mas se você chamar ele de meu carro abençoado, ele vai ser abençoado para você onde quer que você vai, e você vai estar sempre feliz com ele. Você vai estar sendo grato por ele. É só um exemplo. Então vou te mostrar Jesus fazendo isso. E aí mostra a reação dele para as situações e como que ele não se desespera. Como ele não tem controle sobre as outras pessoas e nem sobre as situações, mas ele tem sempre a resposta de Deus para cada situação. E também quando não acontece aquilo que ele esperava, ele sabe qual que é a fonte, que não é ele e não é Deus, né? Como por exemplo quando ele vai para Nazaré, ele é rejeitado ali, não consegue fazer muitos milagres, ele não fica frustrado, não tenho poder, Deus não me abençoou, Deus não está comigo, o que será que eu fiz? Não, ele falou, olha, no lugar que o profeta é sem honra, também as pessoas têm incredulidade. E a incredulidade com a desonra resulta em falta de milagres e não acontecem milagres como aconteceram nos outros lugares que eu fui. Então o problema não está em mim, o problema está nas pessoas. Sabendo disso, eu quero te contar, por exemplo, o exemplo de Lázaro, lá em João 11:12. Se você for vendo a narrativa, vão chegando as mensagens para Jesus e Jesus vai dizendo o que está passando na sua cabeça, porque a boca fala do que está cheio o coração. E a gente já aprendeu que o coração na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não significa só um lugar de emoção, mas significa um lugar onde a gente pensa, onde a gente toma as nossas decisões, ou seja, onde a gente tem o nosso desejo, a nossa vontade,
onde tem a nossa intenção mais profunda, onde a gente se relaciona com Deus e onde também a gente tem nossos sentimentos. Então, o coração é tudo isso. Então, Jesus, para manter o seu coração saudável, porque a Bíblia diz sobre todas as coisas guarda o seu coração, e ao homem compete a preparação do coração. Quando as pessoas chegam com as más notícias, vão chegando com as más notícias de Lázaro, Jesus vai dando outra perspectiva. Então, olha só, chegam e falam para Jesus que Lázaro está doente. Ele diz assim, ó, não se preocupem, Lázaro vai ficar bem. Aí Lázaro piora mais um pouco, chega outra notícia de que ele está doente. Ele fala, ó, essa doença não é para a morte. Daqui a pouco Lázaro morre. E fala, olha, Lázaro morreu. E aí Jesus responde o quê? Lázaro está dormindo. Jesus não está mentindo. É a percepção de Jesus para aquela situação, para que quando ele chegasse ali diante de Lázaro, sabendo que aquilo era para a glória de Deus, porque daí os discípulos não entendem e falam, sim, Lázaro morreu, mas isso é para que a glória de Deus seja manifesta. E quando ele chega no lugar, ó, para que vocês creiam no meu nome, né? Ele vai lá e ressuscita Lázaro. Jesus tem vamos dizer, esse escudo, né? Esse escudo da fé, esse escudo das palavras que ele vai falando, esse escudo do seu coração, para a gente entender que Jesus, quando se tornou ser humano, ele abriu mão da sua divindade. Então ele não fez um milagre por ele ser o Filho de Deus. Ele fez um milagre como nós hoje podemos fazer, no nome dele, na autoridade dele, de ressuscitar alguém, mas para isso ele tinha que manter a sua perspectiva da crise, do problema, de uma maneira positiva, de uma maneira com a qual ele pudesse, quando chegar naquele lugar, não ficar sufocado pela incredulidade, pelo medo, pelo choro, mas ir lá e conseguir realizar aquilo que o Pai já tinha mostrado para ele que ele deveria fazer. Então, por exemplo, ontem eu encontrei um professor de faculdade. E eu conversando com o rapaz, eu achei que ele era professor de educação física, pela roupa, pelo porte dele, né? Eu ia falar, ó, também sou professor de educação física. E aí perguntei, você é professor? Ah, eu não sou mais professor. Eu era professor, eu dava aula na faculdade. Dava aula de, acho que engenharia elétrica, alguma coisa assim. E ele falou, eu não sou mais professor. Essa crise do coronavírus acabou com a minha profissão, não sou mais professor. Então olha só a percepção que ele tinha. A percepção que ele tinha, que ele tem, como professor, é que, porque ele está desempregado agora, ele não é mais professor. O que eu falei para ele? Eu respondi para ele, não, mas você sempre será professor. Não é você estar empregado que vai te fazer ser professor. Você já é professor. Você é professor, isso está em você. Você agora só está desempregado. Então, ele, com as suas palavras, ele disse, eu não sou mais. Enquanto que, se você olhar para a mesma situação com uma outra perspectiva, você vai entender como pensam os chineses e os japoneses, que a crise é uma oportunidade. Você vai dizer, isso é uma oportunidade escondida para quê? Ó, eu estou desempregado agora. Eu ainda estou desempregado, mas eu vou conseguir um trabalho melhor para mim. Eu vou conseguir um trabalho de professor melhor para mim. Eu vou ser coordenador do curso, né? Geralmente o coordenador do curso é o último a sair, né? Ou que a bomba estoura primeiro. Bem, depende da faculdade, depende da perspectiva. Bem, então, o mesmo tipo de coisa pode se aplicar a você que acabou de perder seu emprego, ou
Se você pensa que você, como desempregado, em si mesmo, como desempregado, você insinua que você é fracassado sem esperança, que não consegue lidar com a vida, a sua resposta será desistir. Mas se você é como aqueles que veem a crise como uma oportunidade escondida, você pensará em si mesmo como ainda não empregado. Em outras palavras, sua resposta será procurar a próxima oportunidade. Então, tudo isso começou com o seu pensamento. Veio o pensamento negativo. Geralmente existem pessoas que são naturalmente positivistas e negativistas. Tem pessoas que sempre veem a parte vazia do copo, num copo meio cheio, e outras que vêm sempre meio cheio. Independente de você ser uma pessoa ou outra, você não pode dizer, eu sou assim e acabou. Né? Não. Você tem que entender que Deus te deu o governo em Cristo Jesus do seu coração, do seu pensamento, da sua pessoa. Ele te libertou do pecado, do ciclo de pecado, para que você viva como mais que vencedor. Então, dizendo tudo isso, eu não estou dizendo para você que realmente não há uma crise, não há uma recessão, não há uma crise econômica, que as pessoas não estão perdendo empregos. Quantas pessoas que a gente não está vendo aí nos noticiários que estão indo morar na rua, né? Não só uma pessoa, às vezes uma família inteira com filhos. Não estou dizendo que a crise não é algo ruim, mas estou dizendo para você que você pode interpretar esses fatos de maneira diferente. Você tem que entender que você vem de uma cultura diferente, a cultura do reino. E que na cultura do reino você sabe, existem momentos de crise, existem momentos de não crise. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de se afastar, tempo de juntar pedras. Há um tempo determinado para todas as coisas, tempo de guerra, tempo de paz. Na cultura do reino, você vai dizer, eu vou me levantar, eu vou me erguer, vou acordar, e essa crise vai gerar em mim uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor no sentido de você se aperfeiçoar, de você buscar as coisas que você não estava buscando. Você perdeu o emprego e agora você tem tempo. De repente você vai fazer um curso online, depois, de repente você vai ter coragem de realizar aquilo que você não tinha. Por exemplo, aqui em casa, nós temos um senhor que colocou as cortinas nas nossas janelas. E ele, na verdade, nunca sonhou com isso. Começou a trabalhar numa empresa aqui em Ribeirão, e aí colocaram ele no setor de decoração, no setor de cortina, começou a fazer isso, e aí o que foi acontecendo é que ele virou um especialista em cortina, em decoração. Certo dia a empresa faliu. E aí o que ele teve que fazer? Ele teve que começar a trabalhar por conta. E ele disse assim para mim, olha, a falência da empresa que eu trabalhava para mim foi muito bom. Só que eu nunca tive a coragem de sair da empresa, de perder o meu emprego de carteira assinada e tomar essa atitude de ousadia, de me tornar um profissional liberal e de trabalhar por conta. E ele disse para mim, mas isso foi muito bom para mim, e hoje já faz sei lá quantos anos que ele trabalha como um profissional por conta, e como ele faz um bom trabalho com preço justo, né? Tanto é que eu tinha aqui na minha casa os blackouts na janela, né, que fica atrás da cortina, para escurecer ao máximo. O blackout estragou, ele ia para mim colar os buracos, né, fechar os buracos, e aí ele acabou esquecendo, deixou o blackout no carro, estragou, e ele vai me dar novos sem cobrar nada. Por quê? Porque ele é uma pessoa justa, uma pessoa que sabe ganhar o cliente, que tem um produto bom, né, que fala a verdade para você,
que já te fala o preço e não te engana, enfim. Assim, você pode encarar a crise da forma que você quiser. De repente, agora você vai ter a ousadia de começar aquilo que você nunca teve. Porque você estava preso no seu emprego. Você não tinha coragem de sair. E agora você não tem mais emprego, você não tem mais a empresa. Enfim, e você vai ter que se virar nos 30. Amanhã, a gente vai continuar falando do poder das palavras, onde a gente falou um pouco mais do poder do pensamento, que resulta nas palavras e que mostra a nossa reação para a crise. Espero que você tenha gostado, que você deixe o seu like, que você deixe a sua curtida, que você compartilhe esse vídeo. Lembrando que depois esse vídeo vai para o YouTube. Lá a gente vai ter uma playlist completa com todos os 30 vídeos sobre vencer a crise. E amanhã a gente vai falar do poder das palavras. Sempre aqui às 8 da manhã, de segunda a sexta, no @mensagem diária devocional. E para você que quer acompanhar nossos vídeos no YouTube, www.youtube.com/c/mensagem diária, tudo junto sem acento. Você que é mulher, hoje à noite tem uma mensagem para você aquietar o seu coração com a Mônica, vai trazer uma mensagem para você no nosso quadro das mulheres no altar. Toda quinta-feira às 8 horas, Mulheres no Altar, você está convidada. Tem uma playlist também com todas as mensagens das Mulheres no Altar, se eu não me engano tem 19 ou 18 mensagens. Então hoje aquieta o seu coração, tem essa mensagem lá para você. Quero agradecer a presença do Greg, do Bob, da Mônica, da Dirce, da Vani, de todos que estão online conosco aqui no Instagram e no Face. Amanhã a gente volta às 8 da manhã. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado porque a tua palavra é maravilhosa e o exemplo de que Jesus deixou para nós é um exemplo que a gente pode, nele, na fé nele, na adoção de filho como ele, realizar o que ele realizou, e ele disse, realizar coisas maiores porque eu vou para o Pai. Assim, ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então isso nos dá fé, ousadia e esperança para que nós possamos também mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de reagir diante dos problemas, sempre na perspectiva do reino, na perspectiva que todas as coisas cooperam para o nosso bem, na perspectiva da fé. Assim, Senhor, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para que nós possamos saber qual que é a esperança do nosso chamamento e nos dar espírito de revelação e de conhecimento na obra de Cristo, na nova aliança, para que a gente possa usufruir de tudo aquilo que a gente herdou como herdeiros e co-herdeiros em Cristo, por estarmos em Cristo e por já termos recebido toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim eu oro junto com essa pessoa que está ao vivo e que está assistindo também o vídeo gravado, para que ela possa dominar, governar, não as crises, porque ela não vai conseguir fazer isso, mas dominar o seu pensamento, o seu coração, dominar a sua reação, para que seja sempre uma reação de fé, uma reação de oportunidade, uma reação daquele homem e mulher que é guiado pelo Espírito Santo e que tem o Espírito Santo como consolador, como ajudador, como defensor, como aquele que vai trazer sabedoria quando necessário, como aquele que vai trazer uma nova perspectiva, vai trazer sonhos e visões para que possa avançar na perspectiva do reino. Assim nós oramos juntos, em concordância, ligando na terra, para que seja ligado no céu, no nome de Jesus. Quero dar só um recado para você. No domingo, às 9h30 da manhã, será o nosso culto ao vivo, online. Não será mais às 10, será às 9h30. E também será presencial. Para as pessoas que
querem ir conosco ali na igreja para o culto presencial. Depois a gente vai colocar as diretrizes para tudo isso, mas o culto será às 9h30 no domingo. E a mensagem do lugar de oração, para não ficar acumulada no domingo, em vez de ser no domingo, será lançada no sábado. Então, no sábado de manhã que a gente não tinha nenhuma mensagem, como a gente aqui no @mensagem diária devocional, no Instagram e no Face, é de segunda a sexta, e depois a gente só vai ter mensagem no domingo de manhã, e aí tem 2, então a gente vai colocar no sábado de manhã a mensagem do lugar de oração. Então você não vai ficar com menos mensagem, a Mônica que sempre traz essa mensagem, você mulher deve ter tido um pouco mais de afinidade talvez com ela e gosta do jeito que ela fala, você não vai perder a mensagem dela, uma mensagem abençoada que já está pronta, já está preparada lá no nosso canal e que vai ser liberada no sábado para você, a mensagem do lugar de oração. Essa mensagem do sábado do lugar de oração, no domingo de manhã liberado também o texto e o esboço no nosso site do Mensagem Diária, www.mensagemdiaria.com.br. As mensagens que você vê à noite no YouTube, no dia seguinte, às 7 da manhã, a gente coloca um esboço, um texto pequenininho da mensagem, também tem um vídeo lá e o áudio para você, uma mensagem por completo, né? Então todas as mensagens que a gente coloca de segunda a sexta são colocadas no dia seguinte às 7 da manhã no nosso site. A mensagem de sábado de manhã vai no domingo de manhã, né? E aí você tem as nossas mensagens por completo. Que você tenha um ótimo dia